Olá! A capital do Brasil completa 65 anos nesta segunda-feira, 21 de abril. Neste Senado Notícias Especial, vamos conhecer um pouco mais da alma e da história de Brasília, ouvir personalidades que se destacam nas áreas de cultura, arquitetura e educação e saber curiosidades sobre o prédio do Congresso Nacional, que tem a mesma idade da capital. Para homenagear a cidade que nos acolheu e abraçou a todos os brasileiros que para cá vieram, vamos revisitar o passado, as memórias e contar a história dessa senhora em sua melhor idade, traçando um paralelo com a Brasília atual. No dia de sua inauguração, em 21 de abril de 1960, Brasília ainda era um grande canteiro de obras no meio do barro vermelho do Cerrado. A construção seguia em ritmo acelerado o projeto do urbanista Lúcio Costa. Para cá eram atraídos engenheiros e operários, os chamados candangos, muitos vindos do Nordeste, além dos servidores públicos federais transferidos do Rio de Janeiro e profissionais de todo o país que enxergaram na nova capital a oportunidade de um futuro melhor. Foi o caso do pai de Narciso Mori, vendedor de móveis de escritório. A empresa ofereceu a ele um apartamento na cidade onde os novos ministérios e repartições precisavam dos produtos que ele vendia. Narciso Mori, pai, se mudou de São Paulo para Brasília com a esposa e os 3 filhos. Entre 1960 e 63, a família morou numa casa alugada nesta quadra, enquanto o futuro apartamento era construído. Para Narciso, só ficaram boas lembranças daquela época. A gente chegou, entrou na casa, com 3 dias já tinha 3, 4 amiguinhos do meu irmão chamando meu irmão para ir não sei aonde. Então assim, era muito fácil a amizade. Eu sou paulista, mas sou candango de coração. Eu não me considero paulista. Eu sei que eu nasci, mas a minha vida é toda Brasília. A casa onde morou a família de Narciso fica no plano piloto, em uma das asas do desenho no formato do sinal da cruz, formado pelo cruzamento de 2 eixos. Um eixo monumental, onde estão os palácios e ministérios, e um eixo habitacional, onde ficam as superquadras residenciais. A superquadra é uma característica de Brasília, uma proposta de ocupação urbana aberta para todos. Essa aqui é a 308 Sul, construída antes mesmo da inauguração da cidade para servir de modelo. Ela conta com áreas verdes, praça, escolas e esse laguinho com peixes. Os edifícios de apartamentos são suspensos sobre pilotis para deixar a circulação livre e o uso do chão público. A grande questão a ser ressaltada em Brasília, talvez a grande revolução dela, é o desenho do chão, porque o chão é público. O chão, não existe a noção de lote privado, de uma relação frente e fundos, mas é um chão que se abre em pilotis, em esplanadas, em mirantes e vão criando perspectivas. É como se, ao invés de você ter uma paisagem que você tem que subir no mirante para avistar, é como se essa paisagem sempre estivesse aos nossos pés. Com o tempo, a cidade cresceu. No último censo, Brasília já era o 3º maior município do país. E segundo estimativas do governo do Distrito Federal, hoje a população já passa de 3 milhões. À medida que o tempo foi passando, algumas ideias que tinham sido imaginadas precisaram ser adaptadas. Assim como as bancas que vendiam jornais impressos tiveram que se reinventar e hoje vendem outras coisas, como, por exemplo, lembranças turísticas. Eu acho que o plano piloto vai perdendo um certo protagonismo dentro dessa história da cidade e outras centralidades vão aflorando e vão tomando espaço dentro dessa cidade de uma forma muito diversa e muito bonita de ver também, né? Aos 27 anos, Brasília foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Esse tombamento de Brasília não significa o seu engessamento. Primeira coisa, o que é tombado
é do povo, não é do Estado, é da sociedade. Segundo, esse tombamento não imobiliza, principalmente as cidades. Ser patrimônio é uma grande chance que Brasília tem de melhorar a sua economia, gerar mais chances para os seus cidadãos, transformar o patrimônio, por exemplo, em maior dinamismo econômico, com serviços, gastronomia, oferta de equipamentos e a população cada vez mais presente. O idealizador de Brasília acreditava que os espaços devem ser apropriados pelas pessoas que usam. Quando Lúcio Costa esteve na rodoviária nos anos 80, o que ele viu era bem diferente do lugar requintado que havia imaginado. Mas ele disse que ficou satisfeito e orgulhoso de ver as pessoas ocupando o local. Hoje, aos 65 anos, a capital dos brasileiros cresceu e amadureceu, mas mantém intacto o espírito futurista. Seus moradores desfrutam do mesmo céu azul imponente e de seus imensos jardins verdejantes que contribuem para a qualidade de vida tão almejada entre os grandes centros urbanos. Eu espero que a cidade fique cada vez mais verde, com espaços públicos, né, com espaços de cultura e que esses espaços livres sejam cada vez mais habitados e cheios de vida. Restam as saudades dos velhos tempos, a esperança no futuro e a certeza da melhor escolha. Brasília não é só um monumento, é também, mas acima de tudo Brasília é formada por gente. Então é preciso trazer de volta essa memória, dessa Brasília mais humana, dessa Brasília mais plural, que faz parte também da capital da República. Meu pai e minha mãe falavam assim, ó, aqui é onde a gente vai ficar e vocês vão crescer. Nunca passou na cabeça de que a gente ia voltar para o interior. Dá até vontade de chorar dessas coisas. E no dia 21 de abril de 1960, era inaugurado em Brasília o Palácio do Congresso Nacional. 65 anos depois, o local coleciona algumas das decisões mais importantes do país, arte e muita história. Confira na reportagem especial fatos e curiosidades do cartão postal de Brasília. É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. E foi assim que, em 21 de abril de 1960, João Goulart, então presidente do Congresso, inaugurou um dos marcos mais emblemáticos da nova capital, o Palácio do Congresso Nacional. Neste ano, o edifício completa 65 anos e segue firme como um dos principais cartões postais de Brasília. Ao desenhar o projeto, Oscar Niemeyer buscava mais do que formas. Queria transmitir grandeza. Afinal, tratava-se de um palácio, símbolo do poder e da democracia. E, ao mesmo tempo, transmitir a ideia de serenidade, com formas simples e puras. O projeto que eu gosto mais em Brasília é o Congresso. Porque ele é simples, ele é diferente. Eu quis o nível da rua. Eu queria justamente destacar as cúpulas, né, que representam lá o Senado e a Câmara. Né. O próprio Corbusier, que foi um grande arquiteto, quando subiu a rampa e viu o Congresso, ele parou de dizer aqui tem mesmo. As cúpulas, as torres, a rampa, os salões verde e azul, os plenários da Câmara e do Senado. Toda a concepção do Palácio do Congresso Nacional e sua localização no meio da esplanada dos ministérios está em unidade com a Praça dos Três Poderes e com outros monumentos da esplanada. Tudo pensado para expressar equilíbrio. Nenhum poder acima do outro. Todos lado a lado, em respeito e unidade. Porque eles são concebidos urbanisticamente como um todo. Né? Existe o plano piloto do Lúcio Costa, que define esses dois espaços em relação um com o outro, de um lado esplanada, do outro lado Praça dos Três Poderes, e o Palácio do Congresso fazendo essa ligação.
Então, há uma concepção unitária. Você tem o edifício do Congresso, onde ele tanto ele se abre para a Praça dos Três Poderes, como para a Esplanada dos Ministérios. Eu acho que tem uma sutileza aí de monumentalidade bastante sofisticada, assim. Mas ao longo desses 65 anos, o Palácio do Congresso Nacional passou por muitas mudanças. A maior delas aconteceu na década de 70, com a ampliação de uma ala de gabinetes que tirou a vista da Câmara e do Senado para a Praça dos Três Poderes. Essa vista ficava aqui. Do Salão Verde e do Salão Azul do Congresso era possível enxergar a Praça dos Três Poderes. Mas com o tempo veio o pedido de ampliação. Oscar Niemeyer aceitou o desafio e chamou Atos Bulcão para dar vida a este espaço. E a arte entrou no Congresso Nacional, retratada neste painel de azulejos. E assim se seguiu uma tendência. A cada reforma, uma obra de arte era acrescentada ao palácio. Esse edifício que ganha uma obra de arte enquanto se transforma é uma tônica na história do Palácio do Congresso. Quando o Palácio do Congresso foi inaugurado, a gente tinha um grande painel artístico integrado ao edifício, que é o painel com mármore branco e granito preto, que até hoje está aqui no Salão Negro para todo visitante que chega, e só. As outras obras foram sendo incorporadas ao palácio ao longo do tempo. Uma outra mudança foi a criação do Espelho d'Água. Em 1998, o presidente do Congresso Nacional à época, senador Antônio Carlos Magalhães, fez uma nova encomenda a Niemeyer, com o objetivo de dar mais segurança ao Congresso, impedindo invasões. Niemeyer transformou a encomenda de um grande fosso num espelho d'água, que tem uma forma muito própria, uma forma livre, que não corresponde às formas do palácio, mas que se integra muito bem à arquitetura existente e que conseguiu resolver essa demanda de segurança de uma forma arquitetonicamente adequada, no sentido que, em vez de construir uma barreira, ele trabalhou com água. O Congresso é um dos locais mais visitados da capital federal. O centro da política nacional também atrai pelos outros atributos que coleciona. O que eu achei mais interessante foi a questão, por exemplo, do teto do Senado, que foi todo projetado para melhorar a acústica, né? Então, acho que é perceber a arquitetura dentro de um espaço, de um território de muitas decisões. A estrutura que é muito bacana, eu tenho uma enorme paixão pela Câmara, pelo Senado. Para mim é vital conhecer pessoalmente onde eles ficam e assim, foi uma experiência maravilhosa. A gente tem um roteiro regular que pode ser apresentado em língua portuguesa ou em inglês, espanhol ou francês. E também a gente tem roteiros temáticos. E entre tantas belezas dentro e fora do Congresso, essa daqui é uma das mais comentadas entre os visitantes. É a obra do seu Clodoaldo, encarregado de Serviços Gerais do Senado, que há 27 anos desenha no carpete do plenário símbolos nacionais e da cidade de Brasília. Meu filho nasceu. Aí eu tive a ideia de fazer a bandeira para homenagear. Desde então, os desenhos estão aí, de 15 em 15 dias eu faço os retoques, né? Fico feliz de saber, né, que o pessoal gosta da arte. Via muito colégio de crianças. Era bonito que eles batiam palma e eu ficava... Uma cidade nova, formada por brasileiros de todos os cantos do país. Brasília tem uma cultura rica e diversa. Na música, ganhou projeção com o rock a partir dos anos 80. Vamos saber como essa capital inspirou tantos roqueiros, numa entrevista com o líder da banda Plebe Rude, Felipe Seabra. Baixa umidade em metade do ano. Frio, calor, chuva e sol, tudo no mesmo dia. Quem vem de outras regiões para Brasília estranha esse clima típico do Cerrado. Não foi diferente para o guitarrista e vocalista da Plebe Rude, Felipe Seabra. Felipe, como é que foi a sua chegada aqui em Brasília? Quais foram as suas primeiras impressões? Foi em janeiro de 76. Vindo diretamente dos Estados Unidos, né, que eu nasci lá, né, e eu não sabia uma palavra de português, e tudo parecia estranho, né, cidade, tudo árido, assim, foi um choque tanto, viu?
Mas engraçado sempre é com a política enraizada, né? Meu pai já trabalhava para o governo lá nos Estados Unidos, aí chego aqui e meu avô era deputado federal. Eu só comecei a me sentir brasiliense, e isso mudou tudo para mim, quando eu conheci a famosa turma, né? Eu conheci o André, né, que me convidaria anos depois para entrar na plebe, o André Petróleo do aborto elétrico, o Ico, Ouro Preto do aborto, o próprio Renato Russo, quer dizer, Renato Manfredini na nossa época, né? Os adolescentes, ainda anônimos, iam se descobrindo junto com a cidade, que também tomava forma. E a maneira de fazer política aliada à censura da época alimentou os meninos fãs do rock que queriam se expressar. A inspiração, assim, claro que vem de todos os lugares, mas por ser em Brasília é tão único, sabe, essa experiência. Por exemplo, voltando uma vez, né, de uma viagem com minha turma do colégio, né, o ônibus foi parado na entrada da cidade, subiram de metralhadora na nossa cara, só que aquela noite, né, a gente tinha esquecido que estava de férias, estava sendo votada a emenda de Oliveira, que perdeu no Congresso por 22 votos. Né? Para quem não lembra, era direta já. E aí eu já estava com uma música em ebulição, não sabia exatamente o que fazer com ela, e era isso aqui, ó, né? Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso na sua proteção, nada do que eu posso falar. A PM na rua, a Guarda Nacional, nosso medo, sua arma, a coisa não tá mal. A instituição está aí. O que leva uma criança de 16 anos, né, um pré-adolescente, né, a escrever uma música dessa, cara, só estando em Brasília mesmo, sabe? Então essa é a maneira que a gente conseguiu encontrar. A Plebe Hood se apresentou ao Brasil quase que se desculpando. E que bênção era essa? Era ter acesso à educação que nós tivemos. Essa era a grande bênção. Aí prossegue, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Quer dizer, ainda adolescente a gente estava preocupado com isso, né? Com a disparidade social no Brasil. E a gente expressou isso através da música. É um pouco difícil falar do rock brasileiro sem equacionar a abertura democrática, né? Porque foi justamente através dessa liberdade de expressão que a gente conseguiu atingir pessoas no Brasil inteiro. Felipe continua criticando atitudes políticas nacionais que levam à desigualdade social, à corrupção e atentam contra a democracia. Mesmo assim, ele optou por continuar em Brasília. E eu queria dar para o meu filho essa oportunidade de crescer aqui, assim, de ter essa vida de rua, molecada, sabe, a natureza, sabe, esse céu, né? Para mim, o maior atrativo mesmo de Brasília é essa coisa internacional, né? Eu estudava numa escola internacional, a gente tem todas as embaixadas aqui, então, e todas as culturas do Brasil são muito bem representadas aqui. Te força muito cedo a entender as outras pessoas, sabe? De diversidade, né? E isso é viver, né? É simplesmente você aprender a conviver. Foi aqui que, através desse concreto todo, assim, brotou uma flor, assim. Eu tô aqui regando essa flor. Brasília também se destaca pela arquitetura modernista e urbanismo inovador, que tem os traços principalmente de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Um profissional pioneiro que trabalhou na equipe da construção da capital é o nosso protagonista sobre esse tema nesta edição especial. A ideia de transferir a capital do Brasil para o centro do país já estava prevista na Constituição de 1891, pouco depois do sonho de Dom Bosco. A inauguração veio em 1960. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à solenidade da mudança da capital. Nesse período, o arquiteto João Alcides Omar fez parte da equipe do urbanista Lúcio Costa. Eu era casado já, tinha 2 filhas. Morava em Goiânia, aí vim para cá.
Eu fui trabalhar como desenhista de terra de colonização. Comecei a minha carreira ali, como desenhista, depois fui chefe do setor de desenho, diretor. João Omar participou da projeção de importantes símbolos de Brasília, como as superquadras do plano piloto e a famosa W3. A primeira avenida implantada foi a W3 Sul. Lá tinha comércio, tinha órgãos do governo. Ao lado tinham as residências para funcionários da Nova Cap. Eu tive uma casa dessa. A família morou também na Vila Planalto, região tombada como patrimônio histórico. Isso aqui era apoio de construção do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. A igrejinha da Vila Planalto é uma construção de madeira, como tradicionalmente eram todas as construções de Brasília. Assim como o Catetinho, por exemplo. Exato. Não, o Catetinho foi a primeira construção de madeira. O Juscelino tinha um lugar para ficar. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. A gente confiava muito no presidente Kubitschek. Ele foi o norte da gente. Seu João, o senhor esteve presente na festa de inauguração da nova capital. Como é que foi a festa naquele dia? O que eu lembro foi um montão de gente que encheu aquela Praça dos Três Poderes. Eu não sabia de onde saía tanta gente. Os pioneiros que trabalharam na construção de Brasília foram quase 80 mil. Mas poucos receberam esse diploma assinado por Juscelino Kubitschek. O presidente da República concede a João Alcides Omar a medalha da instalação do governo da República, considerando os valiosos serviços pelo mesmo prestado por ocasião da transferência da capital. Como é que é fazer parte dessa história? Como é que é ter participado da construção? Eu participei da criação de uma cidade que é a capital da República hoje. É muito importante isso. Eu chego a emocionar. Porque eu estou na história do Brasil. Eu estou na história. Uma das maiores universidades do país é a UNB, Universidade de Brasília. Um engenheiro civil e professor aposentado conta nesse nosso especial sua vinda para a capital, depois de receber um convite para trabalhar na construção do campus. Passada uma década do nascimento da nova capital, os candangos que aqui tinham escolhido se estabelecer se juntavam a outros brasileiros que não paravam de chegar. Brasília já existe. As famílias que para lá se deslocaram, hoje vivendo com simplicidade em um momento histórico, irão constituir amanhã a legião comovidamente lembrada dos pioneiros. Os primeiros homens e mulheres que deram ao Brasil os primeiros filhos de uma nova era. Danilo Cili Borges foi um deles. Eu vivi em Niterói, estava formado há relativamente pouco tempo e tinha a vida organizada, mas Brasília era um imã, era um atrativo, era um Brasil novo. A oportunidade para um engenheiro e professor, eu já era professor universitário e surgiu um convite. Eu estava recém-casado, havia um espírito de aventura em mim e na minha mulher. Nós entramos num carro, era uma V Maguete, e
enfrentamos os 1.200 quilômetros de estrada que já estavam todos asfaltados. Os primeiros marcos urbanos de Brasília despontam ao fundo do amplo cenário do Planalto e vão se aproximando de nós até atingirmos uma das principais avenidas da futura metrópole que nos abre os seus braços. E eu vim e gostei. Daí para frente eu tive que fazer minhas amizades aqui, né? Quando eu fui contratado, pude escolher, então eu fui para o Brasília Palace. Nós ficávamos de frente do Palácio da Alvorada, né? Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. E como é que foi para o senhor trabalhar numa obra projetada pelo Oscar Niemeyer e morar também numa obra projetada por ele como engenheiro civil? Eu acho que a gente, quando chega em Brasília, no fundo, tudo era Niemeyer e Lúcio Costa, né? No final, aquilo passa a fazer parte do seu dia a dia. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Enquanto o urbanismo ainda se desenvolvia nos anos 70, a cidade, como sede administrativa, continuava sofrendo com a repressão da ditadura militar. Foi um negócio terrível. Policiais aqui circulando. No meu entendimento, como velho professor, eu acho que tudo deve se discutir na universidade. Só não pode se excluir as pessoas de discutirem livremente. Foi também nessa década que o grande responsável por tornar realidade o sonho de transferir a capital e povoar o interior do país morreu em um acidente de carro. Quem nos colocou vendo esse Brasil foi o Juscelino, foi esse movimento que nos trouxe para cá. O senhor se sente parte dessa história, tem orgulho? Sou brasiliense. Os meus vínculos, as minhas ligações estão todas aqui, até as emocionais. Não tem, sou brasiliense de coração. Só falta a praia. Mas eu também não quero que os oceanos subam para a gente ter uma praia ali em Alexandria de jeito nenhum, viu? Ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens desta edição especial sobre os 65 anos de Brasília na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.